Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos continuar a nossa campanha no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, eu quero o verso 22. Assim diz o Senhor para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui e vamos permanecer aqui durante 9 cultos, Senhor, estudando o versículo 22 e o versículo 23, porque precisamos dar importância àquilo que o Senhor dá importância. Precisamos compreender aquilo que realmente agrada o teu Espírito. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode nos dar, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo traz um direcionamento à igreja de Gálatas. E ele diz para ela: nós precisamos entender que o mundo tem agido de forma perspicaz para atingir os filhos de Deus e para roubar deles frutos poderosos, características, virtudes poderosas. E aí ele fala disso, né? Porque ele entra numa linha comparativa entre a carne e o Espírito. Mas, quando ele começa a falar do Espírito, ele fala de 9 virtudes extremamente importantes, influenciadoras sobre a vida daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Quantos nasceram de novo em Cristo Jesus? E aí ele começa a dizer, são um fruto só com 9 gomas, por isso que a gente compara o fruto do Espírito a uma tangerina, onde cada gomo dessa tangerina fala de uma virtude que o apóstolo Paulo ministrou. E ele diz, como que eu enxergo um crente completo? Como eu enxergo alguém que verdadeiramente nasceu de novo? Observa que dentro desses 9 gomos, o apóstolo Paulo não fala de poder, o apóstolo não fala de dons, o apóstolo Paulo não fala de talentos. Por quê? Porque isso são bônus que o Senhor nos dá para cumprimento de propósitos. O que contém dentro do fruto do Espírito são virtudes transformadoras e testemunhais. São virtudes que Deus trabalha em nós para que a gente viva cada uma delas, para que o próximo possa olhar para mim e para você e dizer, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que temos aprendido a viver ao lado do Senhor. Você está aí? Então nós já falamos de amor, nós já falamos de alegria, nós já falamos de paz, nós já falamos de longanimidade, falamos no domingo de benignidade, mas hoje eu vou falar de bondade. Qual o significado de bondade? Eu coloquei aqui, aquele que é bom. Observa que eu disse no domingo, quantos ouviram o culto do domingo? Que eu disse no domingo que existem 3 pilares que ativam a benignidade no homem. Quem lembra? Compaixão, misericórdia e perdão. 3 bases que autorizam esse botão da benignidade ligar. E aí o que o homem faz? O homem pratica o bem, porque ele está movido debaixo de compaixão, de misericórdia e de perdão. Ele atua para proporcionar o bem-estar ao seu próximo, movido debaixo sobre esses 3 pilares. Mas eu também disse no domingo que a benignidade é uma escolha. Por conta desses pilares, nós escolhemos praticar o bem. Diferente do que eu vou dizer hoje, porque a bondade não qualifica um homem pelo que ele faz. A bondade fala de quem ele é. Você nunca vai dizer para uma pessoa, você é bem. Você vai dizer o quê?
Você é bom, porque o bem qualifica o que você faz, mas a bondade fala de quem você é. E a bondade é uma expressão, uma virtude contrária à maldade. Raciocina comigo, me ajuda a pregar nessa noite. Se você é bondoso, você pratica você faz o bem, você é bom. Mas se você é maldoso, você pratica o quê? O mal. Então, o adversário daquele que é bom é aquele que é mal, aquele que pratica a maldade, aquele que tem a oportunidade de executar, de ser alguém diferenciado, mas ele decide ser maldoso. Ele decide ter como característica a maldade. Você está aí? Diga amém. Então eu coloquei aqui, ação que reflete a benignidade. Nasce no coração em forma de benignidade e explode em ações e atitudes. É um processo de transformação. E um dos maiores testemunhos para nós de transformação automática de maldade para bondade é o apóstolo Paulo. Alguém que vivia uma vida toda perseguindo os cristãos. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Perseguindo os cristãos, mandando matar os cristãos. Ele carregava dentro dele, a Bíblia Sagrada diz, ódio muitas vezes. E de repente, quando ele tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada, ele começa a exercer uma virtude totalmente contrária daquilo que ele testemunhou ao longo da vida dele toda. Ele deixa de ser o Paulo mau e passa a ser o Paulo bom. Ele passa a ser o Paulo que cuida. Ele passa a ser o Paulo que tem entendimento da obra e do propósito, que se coloca em segundo lugar o tempo todo. Porque o principal adversário da bondade é o egoísmo. Por muitas vezes, o egoísmo tem nos impedido de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Por quê, pastora? Porque a bondade fala muito mais de servir ao outro do que de mim mesmo. Ninguém recebe uma virtude por ser bom a si mesmo. Você cuida do seu cabelo? Sim. Você toma banho? Sim. Você escova os dentes? Sim ou não? E ninguém diz que você é bom porque você faz isso. As pessoas te caracterizam como bom debaixo de feitos sobre outras pessoas. Então diga para esse irmão que está do seu lado, diga, bondade não é sobre você, é como você trata o seu irmão. Você entendeu? Diga amém. Vamos continuar. Põe para mim, Felipe, por favor. Separei algumas definições. Bondade é a prática do bem, é o amor em ação, é ser uma bênção para os outros e alcança o favor de Deus. É o amor generoso e caridoso. Se antes fazíamos o mal, agora Cristo nos capacita para sermos bons para com todos. Então observa que é uma virtude de transformação plena. Ninguém se torna mais ou menos bom. Ou você é bom ou você é mau. Não tem o camarada mediano. Ou você aprende a praticar a bondade por aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, ou você vai ser sempre taxado daquele homem, daquela mulher que carrega dentro de si raízes da maldade, práticas da maldade. Então vai lá comigo, por favor, no Salmo 34. Vamos começar essa noite entendendo de onde vem isso. Salmo 34, verso 8. Você achou? Diga amém. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha, o salmista no capítulo 34, ele fala de momentos onde ele precisou de refúgio, e Deus o guardou, Deus o protegeu.
E ele escreve o Salmo 34, dizendo para mim e para você: todo mundo deve experimentar dessa virtude de Deus. Todo mundo deve ter a oportunidade de viver essa virtude de Deus. Aí ele diz assim, ele é ousado e diz assim: provai e vede. Ele não só diz, vede como Deus é bom. Vamos olhar as circunstâncias, vamos olhar aonde Deus põe a mão. Não, ele diz, provai. Por quê? Porque o contrário de bom é mal. E ele estava dizendo, é impossível que o Deus que você sirva, que o Senhor dos Senhores opere debaixo de maldade. Isso não tem parte com Ele. Dá para provar isso para você. Dá para, experimenta, que você nunca vai ver esse Deus agindo debaixo de maldade. Por quê, pastora? Porque Ele é justo, Ele é compreensivo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas jamais você vai encontrar maldade dentro das características desse Deus. Então Davi disse assim, experimenta, prova Deus. Prova que nele não há maldade e que tudo que ele faz é bom. Se a gente começar a contar a história nessa noite de Gênesis capítulo 1, acho que verso 30, 31, ele vai falar de experiência, mas principalmente no início, quando Deus está fazendo as coisas, onde Deus está operando as coisas. Deixa eu só ver se é 31 mesmo. 31. A Bíblia diz que Ele vai construindo as coisas. Ele fez o primeiro dia. Ele fez o segundo dia na fundação e na criação. Ele vai colocando as coisas nos seus lugares, vai separando a luz das trevas, vai dando ordem às águas, vai trazendo a existência as criaturas, os animais. E no final de cada dia, Ele diz, isso tudo foi bom. Porque nada do que Deus faz é mal. Nada que Deus opere tem particularidade com situações que vão dar errado. Ele olha e diz, é bom. E sabe qual o sentimento que veio sobre ele? De alegria, de gozo. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Todo mundo que é movido debaixo de bondade, que opera sobre a terra debaixo dessa virtude, sendo um homem bom, sendo uma mulher boa, servindo, praticando, o coração dele é cheio de alegria e gozo. Porque eles têm prazer em ser aquilo que Deus chamou ele para ser. O mundo não pode chamar você de bobo. O mundo não tem propriedade e poder para chamar você de trouxa, porque você decide fazer o bem quando o mundo pratica o mal. Deus tem prazer nos bons. Deus tem prazer e alegria quando Ele vê você fazendo o bem sobre a vida de outra pessoa. Então, esse Deus, o salmista diz para nós, se você não experimentou, experimenta. Se você nunca provou a bondade de Deus, vale a pena experimentar, nunca mais você vai esquecer, porque nele não há maldade. Ele opera sobre a minha vida e sobre a sua vida para o cumprimento de um bem maior. Você está aí? Diga amém. Passa para mim o outro, Felipe, por favor. A palavra bondade na Bíblia se aplica àquilo que proporciona satisfação estética ou moral. No hebraico, a palavra para expressar esse conceito é tov. Literalmente, agradável, alegre durante a sua obra. Então, exatamente reflete o caráter de Deus em Gênesis capítulo 1. A palavra tov, que é relacionada e traduzida como bondade, você vê que ele tem um vínculo com satisfação, com prazer. Pastor, o que a senhora quer dizer? Quando nós decidimos viver essa virtude em Deus e sermos bons sobre a terra, isso faz de nós homens e mulheres mais felizes. A alegria e a felicidade que o mundo não pode nos dar, que coisas não podem nos proporcionar, mas que um comportamento pode gerar sobre a minha vida. É impossível você não praticar a bondade e não voltar para casa orgulhoso de si mesmo, feliz com você mesmo. Por quê? Porque isso faz você se sentir um homem e uma mulher melhor. São coisas pequenas, né?
Às vezes, você está num ambiente, o irmão te dá um troco errado. Você recebe um dinheiro a mais. Aí você diz, eita glória, Deus me abençoando. Achei que ia passar o final de semana com 30, mas voltou 50 para o meu bolso. A bondade é você parar e dizer assim, mas o irmão que me deu o troco errado vai ter que pagar essa conta. Não foi ele que fez essa conta. Quem fez essa conta fui eu. Eu preciso ir lá, pagar o que eu devo. Bondade é pensar no outro antes de você mesmo. Bondade é entender que você se tornou alguém diferenciado, porque Deus está investindo em você. Deus está investindo no seu caráter. Deus está investindo na sua personalidade para trabalhar você, para transformar você num testemunho real sobre a terra. E quando você se condiciona a ser essa pessoa, a maldade não pode ter mais. Esse sentimento de tirar proveito não pode estar em você. Aquele jeitinho brasileiro tem que sair de nós no nome de Jesus. Eu tive a oportunidade de pregar fora do Brasil, em alguns países, e chega a ser triste quando a gente vai andar de metrô, ou vai pegar um trem. Lá todo mundo se posiciona. A fila da direita sobe, a fila da esquerda desce, para atravessar a rua. Então parou o metrô aqui, a porta se abriu. Primeiro, todo mundo que está dentro sai, e a fila que está aqui fora fica esperando. Depois que todo mundo sair, aí o povo entra. Ninguém deu ordem, ninguém disse é assim que tem que ser feito. Mas amigo, começa a se trabalhar características de bondade. Pensa no teu próximo, ele está lá dentro, ele tem que sair. Como é que você vai entrar? Como é que você vai atravancar o lugar? Como é que você vai impedir a passagem? Porque bondade é qualificação de quem pensa no outro, de quem olha para o outro. Então você vê entrar no ônibus, uma senhora cheia de sacola, aí você fecha o olho e finge que está dormindo, que você não quer dar o seu lugar. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, que você está cansado, que você só queria ir embora para casa no lugarzinho quietinho lá. Mas a bondade pensa no outro primeiro. Toda vez que uma ação de egoísmo tomar conta do seu coração, lembre, você está operando a favor da maldade, contra a bondade que Deus está querendo de você, requerendo de você. Você está aí? Diga amém. Tem mais algum, Felipe? Vamos ler no Novo Testamento agora. No Novo Testamento, a palavra grego para bondade é agathosune. Significa benevolente e o bom em ação. O que significa isso, pastor? Não é um bom de palavras. Tem muita gente que diz, eu sou uma pessoa muito boa. Eu me enxergo muito boa. Eu gosto de ajudar as pessoas. O que opera debaixo de bondade não precisa de propaganda. Porque o que a direita faz. Fala aí! O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. O que você é, você é. Você não faz propaganda daquilo que você é. Se você opera debaixo de bondade, se você tem senso crítico a respeito de coisas e pessoas, se você procura ser justo, você faz porque você é, não porque você quer fingir ser. O comportamento de bondade exige da igreja cumprimento de mandamentos importantes. Amar o meu próximo como a ti mesmo é entender que toda vez que o egoísmo diz para mim, primeiro você, depois o seu irmão, você está deixando de praticar a bondade. Eu fico impressionada, porque são pequenas coisas. Eu vou servir o bolo. Eu vou falar hoje, né? Eu estou com o microfone. Tem festa na igreja, eu vou servir o bolo. Aí a senhorinha vem, né? Devagarinho, porque os passos são curtos. É pequeno, é devagar. Você é mais jovem, aí você vem correndo, passa na frente e mete a mão para pegar o bolo. E às vezes a senhorinha fica sem, porque até ela chegar, quando a bondade é olhar para o lado. Eu queria o bolo, mas eu sei que ela vai ficar sem. Vovó, toma o meu.
Porque quem pratica a bondade não olha para si. Não busca saciar a si mesmo. Busca o bem do próximo. Busca executar aquilo que é bom para o próximo. Você está aí? Diga amém. Tem mais alguma? Essa vale a pena anotar na Bíblia, ó. Bondade é o que eu sou. Benignidade é o que eu decido fazer. Eu decido fazer o bem. Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou levar comida para as pessoas que estão passando fome na rua. Benignidade, operação de fazer o bem. Bondade não. Bondade é o que eu sou. Eu sou uma boa pessoa. Eu vou procurar fazer o que é certo, o que é justo. Não quero prejudicar os meus irmãos. Tem que ser bom para eles e tem que ser bom para mim. Não pode ser só bom para mim. Você entendeu? Diga amém. Que isso sirva para você no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola. Entenda que toda vez que você prejudica alguém debaixo de maldade, o grande prejudicado é você mesmo. Você perde promessa. Você perde a bênção de Deus. A atuação de bondade gera promessa de Deus. Nós vamos ver isso. Vai lá comigo, por favor. Tiago, capítulo 3. Vamos ver de onde vem essa origem. Tiago, capítulo 3. A origem da bondade. Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem aqui se acha sábio ou inteligente? Levanta a mão. Ninguém? Pelo sangue de Jesus, irmão. Levanta a mão aí. Glória a Deus. Está todo mundo com medo, né? Vocês não leem Bíblia não, é cara de pau? Quem entre vós é sábio e inteligente? Aí ele responde: mostre em bondade de sabedoria, ou mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Olha o que ele está dizendo. Se alguém perguntar para você, se você é um homem sábio, um homem inteligente, ele diz assim: não prove falando, prove-me com suas atitudes. Atitudes mergulhadas em bondade, atitudes mergulhadas, ele diz, em bondade e sabedoria. Por quê, pastora? Porque uma das grandes características de um homem que é mergulhado em bondade é que ele é sábio. Ele já entendeu que toda vez que ele operar primeiro para ele, contra aquilo que Deus colocou ele para fazer, o único prejudicado é ele mesmo. É por isso que tudo aquilo que você faz para alguém volta para você 10 vezes mais. Por quê? Porque a bondade atrai a gratidão, a bondade atrai manifestação de honra de Deus. E ele diz: quer ver mesmo se tem alguém inteligente? Ele vai decidir ser bom sobre a terra. Porque a inteligência que governa essa terra põe homens para serem egoístas. Põe homens para serem soberbos, vaidosos. A inteligência de Deus faz homens buscarem a bondade. Cada vez mais buscarem ser bons. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Ele continua, lendo aí comigo. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, olha o que ele está dizendo. Todo mundo que busca a sabedoria dessa terra acaba tropeçando, porque vai buscar os seus próprios interesses. Mas aquele que é movido pela sabedoria do alto, ele se permite ser transformado.
ele se permite ser alguém que ele nunca foi. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo viveu. Ele não era, mas ele passou a ser. Às vezes você diz assim: ah, pastora, o fulano é bom, mas poxa, olha a família dele. Naquela casa não teve separação, os pais não separaram, não teve briga. Ele viveu num ambiente completamente confortável, ele teve apoio, ele teve educação, por isso que ele não se tornou uma pessoa assim. Nós estamos falando de características dessa terra. Deus está falando de coisas espirituais. Eu sou Deus que troco um coração de pedra por um coração de carne. Eu faço o que o homem não pode fazer. No meio de uma sociedade que se autodestrói, que se autoprejudica, eu sou aquele que entra e escolho um dentro da casa, converto aquele coração para mim, e toda aquela família se dobra ao nome poderoso de Jesus. Porque eu ajo debaixo de sabedoria, eu ajo debaixo de entendimento, eu escolho agir com a bondade e transformo aquela vida para a operação do meu propósito. Paulo não falava de coisas que ele não sabia, ele falava de coisas que ele tinha experimentado. E aqui Tiago faz a mesma coisa. Ele diz: observa que aquele que experimentou transformação verdadeira em Jesus, esse é sábio, esse não opera na emoção. Posso falar? Você pode operar debaixo de emoção quando estiver cheio de poder. Você pode operar debaixo de emoção quando estiver mergulhado na unção. Mas você nunca vai trabalhar debaixo de emoção quando o Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformar a sua vida. Por quê, pastor? Porque não precisa. Porque quem é, é. Porque quem faz, faz. Porque quem mudou, já mudou. Ele não fica perdido no meio do caminho. Ele não fica fingindo ser alguma coisa que ele não é. Ele é. E as pessoas vão reconhecê-lo debaixo dessa virtude, porque ele faz, não porque ele diz. Continua lendo comigo. Vai lá, Isaías, capítulo 50. Isaías 50, verso 4. Vamos ler o que diz. Eu anotei aqui. Bondade é a qualidade de quem vive em integridade e equidade. Ou seja, ele não oscila, quem é bom é bom. Ele não é bom hoje e mal amanhã, ele é bom todo dia. Aquele que é bom hoje e mal amanhã, ele não recebeu essa virtude ainda. Ele ainda está sendo tratado por Deus. Porque quem recebe a bondade é bom e permanece debaixo dessa virtude, operando bondade sobre a vida das pessoas, tanto em palavras como em ações. Pastora, como eu posso ser bom para o meu irmão em palavras? Olha o que diz Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de sábio, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha o que o profeta estava dizendo. Quando Deus opera a bondade na vida de um homem, até as palavras dele mudam. Porque ele não age debaixo de emoção, ele age debaixo de sabedoria. E debaixo de sabedoria, ele tem sempre uma palavra que vai ajudar o irmão a ser transformado. O papel dele é ajudá-lo a crescer. O papel dele é ajudá-lo a ir além. Ele pode estar de frente de momentos difíceis, de problemas grandiosos, mas ele vai olhar para aquele irmão e Deus vai dar a ele palavras de sabedoria, para que ele olhe para o cansado e diga: Deus pode mudar essa história, Deus tem poder de fazer essa obra, Deus tem todo o poder para governar a sua vida. Confia no Senhor, porque Ele não opera mais debaixo de emocionalismo. A bondade carrega a sabedoria junto com ela. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa bondosa que não é sábia. Senta para conversar com uma velhinha de 90 anos, que passou a vida dela toda cuidando de crianças órfãos, abandonadas. Certamente ela vai ter palavras de sabedoria para ensinar a mim e a você.
Porque todo ser bondoso recebe sabedoria do alto para governar suas palavras e suas ações. Por isso que é fácil você identificar um falso bondoso. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque ele opera a bondade para aparecer, mas a língua amaldiçoa. Ele faz obras para ser visto, mas a boca dele não profere nem sabedoria, nem palavras que vai ajudar alguém a crescer. Essa pessoa não está vivendo debaixo da virtude de Deus. Por quê, pastora? Porque os dois têm que caminhar junto. A sua mão opera o bem. A sua mão faz a bondade de Deus acontecer sobre a terra. E a tua boca proclama as palavras do Deus Altíssimo. Vai lá comigo agora, por favor. Salmo 125. Vamos ver a promessa de Deus sobre a vida daqueles que operam debaixo de bondade. Salmo 125 é um salmo de romagem, um cântico famoso em Israel. Todas as vezes que eles estão subindo a Jerusalém para cultuar a Deus no templo, né, faziam isso em todo o Antigo Testamento, depois que o templo foi construído, e no Novo Testamento ainda com Jesus, as festas de celebração, eles cantavam esse cântico. Mas observe o que diz o versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O Senhor está como aí? Como é que está escrito Senhor? Letra maiúscula. Então ele está falando de quem? De Yahvé, está falando de Deus. Ele está falando do grande Senhor, do grande eu sou. Aí ele diz assim: faze o bem, Senhor, aos. Então olha o que ele está dizendo. Se o Senhor tem que operar de forma benigna sobre a terra, escolhe os bons. Se tem algo que o Senhor pode promover para somar, para alegrar, para transformar, faz isso sobre os bons, aqueles que carregam a bondade dentro deles. Por quê? Porque Davi já tinha aprendido que uma fé sustentável, uma fé inabalável, uma fé pautada nas obras que Deus pode fazer. E ele está dizendo, se eu posso ser surpreendido com o bem de Deus, que Deus comece a fazer por aqueles que decidiram fazer o bem sobre a terra. Então levanta a sua mão que eu quero profetizar nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que você operar debaixo de sabedoria e bondade, que a benignidade de Deus te alcance, que o favor de Deus te alcance, que Deus decida operar o bem sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, aleluia. Glória a Deus. Então, entenda que tem uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Toda vez que vivemos a bondade de Deus, Ele opera o bem sobre a minha vida e a sua vida. Tem coisas na sua vida que Deus te deu, por bondade que você operou, que nem você mesmo se lembra mais. Tem situações que Deus veio te premiar muito tempo depois. Você diz assim, meu Deus, eu não era nem merecedor, por que Deus fez isso comigo? Porque nós esquecemos, mas Deus não se esquece daquele que opera debaixo de bondade. Deus não se esquece. Os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra, e eles veem exatamente as nossas ações, eles veem exatamente os nossos posicionamentos debaixo de sabedoria e bondade, e Ele está procurando esses comportamentos para abençoar a minha e a sua vida. Então olha, entenda o que eu estou te ensinando, isso é segredo de Deus. Deus vai nos abençoar, Deus tem poder de fazer a sua obra, Deus tem poder de realizações, Deus tem poder de abrir portas, Deus tem poder de fazer qualquer coisa. Mas se você não operar debaixo dessas virtudes, você vai ter que esperar e depender dEle, depender da boa vontade dEle, depender do tempo que Ele determinar sobre a sua vida. Mas olha o que eu vou te dizer, quando você começa a viver o fruto do Espírito, a resposta tem que vir logo.
Porque contra a palavra de Deus, Ele não pode tardar de cumprir. Contra os feitos do Senhor, Ele não pode tardar de cumprir. Então olha o que eu estou falando para você. A gente vai passar 10 anos na igreja fazendo campanha para Deus mudar a sorte da nossa vida. Mas se você se posicionar e disser para Deus: eu quero as virtudes, eu quero as virtudes, eu quero o teu tratar, eu quero o fruto do teu Espírito, eu quero a porção que vem do céu para mim, as portas começam a se abrir, uma após a outra, sem esforço, sem mérito, sem poder. Por quê, pastora? Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aplauda ao Senhor. Quando eu conversei com um judeu e perguntei para ele: qual o significado de bondade para vocês? E ele foi curto e grosso. Ele disse: bondade é toda vez que você opera mais do que é justo. Porque justiça, para eles, muitas vezes é comparado com a palavra misericórdia. Mas ele diz: a bondade opera acima da justiça. Se você quer ajudar uma pessoa e ela te pediu 2 quilos de arroz, eu estou usando exemplos bem pequenos para você alcançar. E você chega na casa dela com um saco de 5 e 2 litros de leite, você operou acima do que é justo. Isso é qualificado bondade. Vamos ver o que Jesus fez como exemplo para nós. Vai lá em Mateus capítulo 20. Se a pessoa te pedir 2 litros de leite e você entregar a ela 2 litros de leite, você praticou o bem, debaixo de compaixão, de misericórdia. Você entendeu a necessidade de dizer: eu vou te dar o que você precisa. E você deu a ela 2 litros de leite. Você agiu debaixo de benignidade. Mas praticar a bondade é fazer além do que é justo. É fazer mais do que for certo. Observa Mateus capítulo 20. Conta a história, a parábola dos trabalhadores. Lê o versículo 20, capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Olha o que ele responde: ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Ele combinou 1 denário. Ele pagou 1 denário. Ele contratou trabalhadores que estavam sem emprego. Então ele praticou bem. Ele proporcionou trabalho. Ele combinou: se vocês trabalharem o dia inteiro, eu vou dar a vocês 1 denário. Só que os últimos que contrataram, ele sentiu de não dar fragmentado o salário. Ele sentiu de pagar a diária como ele pagou a todos os outros. Só que aqueles que receberam o que é justo vieram
perguntar a ele, questionar, por que você fez isso? Eles tinham que receber muito menos. E ele disse assim, você não recebeu o que eu te prometi? Então eu fiz o bem, eu cumpri a minha parte. Mas o que eu faço daquilo que é meu não te importa. Ele diz, olha o que ele diz. São maus os teus olhos, porque eu sou bom? Pessoas têm dificuldade de entender a manifestação da bondade, porque ela vai além do que é justo. E por muitas vezes questionamos. Você pode muitas vezes perguntar a Deus por que pessoas estão experimentando a bondade. Por que, pastora? Que uns recebem mais e outros recebem menos. Porque a bondade excede aquilo que é justo. E Deus é que opera para que essas coisas aconteçam. Então, retira da tua alma e do teu coração toda a porção de egoísmo. E quando Deus falar com você, abençoa, faça mais do que for justo. Entregue mais do que lhe pede. Por quê, pastora? Para que você passe a exercer um compromisso, um posicionamento de virtude. Vai lá comigo em Lucas capítulo 10. Esse para mim é o melhor de todos. Vamos ver Jesus fazendo. Lucas capítulo 10. Versículo 35. Lucas 10, verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus está contando a parábola do bom samaritano. E ele diz, aquele homem foi saqueado, roubado, estava caído na beira da estrada, você conhece a história. Passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ajudou. Até que chegou um samaritano. Ele tinha óleo e tinha vinho. Ele cura as feridas daquele homem. Ele dá vinho para ele beber, para passar a dor que ele estava sentindo. Ele cura as suas feridas, faz curativos sobre os seus machucados. Isso é praticar o bem. Ele parou a caminhada que ele estava fazendo. Ele olhou para aquele homem debaixo de compaixão, debaixo de misericórdia, debaixo de perdão, porque ele era samaritano e o que estava caído era judeu. O botão da benignidade liga nele. Ele opera o bem. Ele dá azeite, ele dá vinho, ele cura as feridas. Mas olha o que ele faz depois. Ele põe ele no jumentinho. Quantos se lembram dessa pregação? E leva ele até a hospedaria. E quando chega na hospedaria, ele diz para o dono da hospedaria: toma aqui 2 denários. Cuida da despesa dele até ele ficar bom. E se eu ficar te devendo alguma coisa, quando eu passar aqui de volta eu vou te pagar. O que ele fez? Ele praticou a bondade. Ele excedeu aquilo que era justo. Ele operou a benignidade sarando as feridas. Mas no momento que ele decide fazer todo o complemento, ele não opera mais debaixo de benignidade. Ele opera debaixo de bondade. Porque assim era o bom samaritano. Por isso que o termo diz, bom samaritano. Aquele que opera debaixo de bondade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você tem dificuldade de agir debaixo da benignidade, Deus precisa tocar a sua vida, porque você nunca vai ser bom antes de começar a praticar o bem. Você entendeu? Diga amém. É um passo de cada vez. Debaixo de compaixão, de misericórdia, de perdão, você liga o botão, opera o bem, faz o bem, até que Deus começa a te incomodar a fazer mais do que é justo. Mais do que é justo. Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim, no momento de grande dificuldade, eles no Getsemane, Jesus perto de ser preso.
Por 3 vezes ele vai olhar os discípulos, eles estão fazendo o quê? Dormindo, igual você. Cutuca esse irmão que está do seu lado e diz: dorme não, varão. Dormindo. E aí, ele chega e diz assim: vocês não conseguem velar comigo 1 hora sequer. Por quê? Porque era obrigado a orar, todo judeu, ir dentro do templo e orar pelo menos 1 hora, de forma pública, para que as pessoas fossem testemunha de que ele era um homem de oração. Isso é o que, pastor? É o que é certo, estava na lei, tinha que cumprir. Aí Jesus disse para ele assim: vocês não conseguem fazer nem o básico, quanto mais o que é acima do que é justo. Vocês não conseguiram orar comigo nem 1 hora, que é obrigação de vocês. Porque se vocês fossem movidos debaixo de bondade, vocês não iam orar 1 não, vocês iam orar 2, vocês iam orar 3, vocês iam ficar agarrados aqui comigo e não iam me largar. Porque que quem opera debaixo de bondade faz além do que é justo. Aleluia! Vai lá comigo, vamos ler o que o apóstolo Paulo deixa como oração de inspiração. 2 Tessalonicenses. Já vou terminar. Capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 11. Segunda Tessalonicenses, lá no finalzinho. Capítulo 1, verso 11. Diz assim: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a oração que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: se eu tenho que colocar vocês, a vida de vocês em oração, e fazer um pedido para Deus, nós não vamos parar de orar. Aí ele diz: qual o propósito dessa oração? Para que o vosso Deus vos torne dignos da vocação. Então ele começa dizendo assim: primeira oração que eu quero fazer é que você seja digno daquilo que Deus está habilitando você, daquilo que Deus quer colocar em você, da semente que Deus quer plantar em você, que você esteja pronto e seja digno de receber isso. Por quê, pastora? Porque um homem que não está digno de receber o que Deus tem para ele, ele banaliza a obra que Deus faz. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele diz: eu vou orar de dia e de noite, para que você esteja pronto e seja digno da grande obra que Deus tem para fazer na sua vida. Ele continua dizendo: e cumpra. Quem que vai cumprir? Deus. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então observa que ele coloca 2 níveis. Ele diz: eu estou orando para que você seja digno dessa missão. E quando Deus te convocar para essa missão, Ele possa agir sobre a sua vida. Ele diz: debaixo de um propósito de bondade. Ou seja, Ele vai fazer por você mais do que é justo. Ele vai operar na sua vida mais do que justo, porque Ele é bom. Ah, você não está entendendo não. Se você tivesse entendendo, você já está glorificando a Deus. Quando Ele te capacita para o propósito, e você se torna digno de viver esse propósito, Ele vai fazer sobre a sua vida mais do que é justo. Ele vai operar além. Se Ele disse que Ele vai fazer 2, Ele vai operar 4 vezes sobre a tua vida. Porque debaixo do propósito de bondade, Ele faz acima do que é justo. Ele diz: você e a tua casa servirão ao Senhor. Aí você diz: essa é a promessa.
Isso é o que é justo. Mas ele diz: abre a tua boca que eu te encho. E você começa a derramar para a direita, você começa a derramar para a esquerda. E não é só a sua família que você ganha. Você ganha o vizinho, você ganha o amigo, você ganha o parente. Porque quando você é digno do chamado, ele vem com a obra acima do que é justo sobre você. Da mesma forma, existe uma obra de fé, uma construção operadora de fé sobre a vida daqueles que têm propósito. Quando eu entrei na minha vida cristã, eu tinha um nível de fé. Hoje eu tenho outro. Porque uma obra de fé é construída na vida daqueles que têm propósito. O apóstolo Paulo diz: essa é a minha oração. Essa é a minha oração, porque quando você estiver pronto para Ele operar em você, Ele vai fazer obras maiores do que Ele te prometeu, e Ele vai fazer você crescer em fé, construindo você em fé. Pergunta para mim: para quê, pastora? Não, pergunta como quem quer ouvir. Ou então finge que você quer entender. Diga: para quê, pastora? Está escrito aí, ó, versículo 12. Leia comigo: a fim, leia aí, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Quando você se torna digno do propósito, e Ele começa a operar na sua vida, além do que é justo. Quando Ele começa a trabalhar numa obra de fé, fazendo você crescer e romper barreiras, quebrar grilhões, desperdiçar cadeados. Ele diz: isso tudo que Ele está fazendo não é para você. Repara, é para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Quando as pessoas olharem para você e diz: olha como ele tem vivido debaixo de bondade, olha como Deus tem operado na vida dele, a glória do Senhor, você é canal de Deus na terra, para o Deus que você serve ser glorificado. Por que a igreja não quer entender isso? Porque ela quer a glória para ela. Todas as vezes que Deus opera acima da justiça na vida do homem, Ele relata aquilo como mérito, Ele relata aquilo como um benefício, como uma propriedade. Enquanto o apóstolo está dizendo: eu estou orando para Deus operar, mas você tem que entender que não é para você, é para Deus. Se Ele está fazendo mais, é para Deus. Se Ele está derramando mais do que você merece, é para Deus. Se Ele está te dando coisas que Ele nunca deu a ninguém, é para Deus. E Ele diz assim: a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em vós, e vós nele. Quando eu olho para o meu pai e vejo o meu pai fazendo igual o pastor Fábio faz, dando joinha para mim e dizendo: eles estão me vendo porque você está fazendo o que eu te pedi. Aí o texto diz: nós também somos glorificados nele. Quando Ele olha para nós com o joinha do céu, nós somos glorificados nele. Ele continua e diz: segundo a graça do nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode escrever algo desse, só quem pode fazer uma oração como essa, é alguém que está mergulhado em sabedoria divina. Porque aquele que opera a bondade está debaixo da sabedoria divina. Eu tenho muitos exemplos de Jesus que mudaram a vida de pessoas por causa do seu comportamento. Quantos lembram a história daquela mulher hemorrágica? 12 anos sangrando. Ela decidia o encontro de Jesus, mesmo sabendo que ela não podia. A lei não permitia que uma mulher sangrando, com hemorragia, saísse de casa. Ela era imunda diante da sociedade, mas ela arrisca sair. E ela diz: se eu tocar as franjas, se ela tocar as franjas do talite que ele usava, é onde ficam os nós da lei, onde fica a palavra que podia condená-la do seu pecado, porque a enfermidade para eles era consequência de pecados.
se eu posso tocar nas franjas e a lei me libertar, eu vou ser curado. Ela toca nas franjas e ele para o cortejo e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos dizem: você está doido, Jesus? Nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo te tocou. Tem idoso aqui, tem criança aqui, tem a gente, todo mundo te tocou. Qual foi a resposta que Jesus deu aos discípulos? Porque saiu de mim o quê? Saiu de mim o quê? Virtude. Saiu de mim bondade. Eu vou operar mais do que é justo. Ela acha que ela dependia da lei. Eu vou curá-la pela graça, por amor à vida dela. Ele libera a virtude. Ele olha para ela no final e diz: tua fé. Porque quem é bom opera acima da justiça. Ele podia ter dito: que bom que você foi curada hoje. Mas ele disse: você não ganhou sua cura, não. Porque debaixo da bondade eu opero acima do que é justo. Leva a tua salvação para casa hoje. Você está aí? Ele estava descendo e encontra uma reunião de homens com pedras na mão para apedrejar uma mulher pega em flagrante adultério. Ele se aproxima e observa a cena. E observando a cena, ele abaixa no chão. E ele começa a escrever. E fica todo mundo olhando para a cara dele sem entender nada. Ele escreve no chão os 4 verbos, que são os verbos de autoanálise, de perdão. Avon, pechar, chet e haverá. Ele se autoanalisa, porque a lei diz que você não pode julgar o seu irmão se você não for julgado primeiro. Você não pode culpar o seu irmão se você não se autoavaliou primeiro. Então ele vai no chão, ele desenha os verbos em hebraico, como quem diz: eu estou me avaliando agora. Eu não pequei contra Deus, eu não pequei em palavras, eu não pequei em intenções, eu não pequei em abominação. Depois ele levanta, e ele olha para aqueles homens e diz para aqueles homens: se existe alguém aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que ele fez isso? Porque isso era um justo. Ninguém pode julgar se antes não se autoanalisou. Você chama a sua irmã de fofoqueira, mas você não faz fofoca. Então se você faz, pede perdão primeiro, porque senão o teu julgamento não tem propósito nem mérito. A lei dizia isso. Ele faz o autojulgamento. Ele diz: estou cumprindo a palavra, estou cumprindo a lei. Tem mais alguém aqui que não tem pecado? Então pode atirar. Ninguém atirou. Por quê? Porque eles não tiveram tempo de pedir perdão, de se purificar. Aí entra o que age debaixo de bondade, do que faz após o que é justo. Ele olha para aquela mulher: vai, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ele podia ter julgado, ele podia ter trazido uma sentença, só ele podia julgar aquela mulher. Mas ele olha nos olhos daquela mulher e diz: nem eu te condeno. Sabe por quê, mulher? Porque eu trabalho debaixo de bondade. Eu faço além do que é justo. A lei te isentou de você ser apedrejada, mas eu estou derramando perdão sobre a sua vida. Porque aquele que é o bom faz além do mérito ou da justiça. Fique de pé no seu lugar. Pastor, o que eu preciso para receber essa virtude de Deus? Começar a trabalhar debaixo de benignidade. Enxerga com compaixão, enxerga com misericórdia e começa a fazer o bem. Até um momento que você vai estar pronto para operar acima do que é justo. Para fazer além do que as pessoas estão te pedindo. Fazer por elas, não por você. Fazer por causa do bem ao próximo, não por si mesmo. Bondade é sobre o outro, nunca sobre você. Bondade é o que você é, não o que você faz.
Benignidade é sobre o que você faz. Bondade é sobre o que você é. E aquele que é bom opera além do que é justo. Por quê? Porque na vida dele não cabe egoísmo. Se eu tenho 2 pirulitos e tem 2 crianças me pedindo, eu não vou pegar um e dividir para ficar com o outro. Porque o certo foi eu comprei. Eu tenho direito a um. Quem age debaixo de bondade abre mão de si para abençoar o outro, para cuidar do outro. Exercício diário. E quanto mais você se programa para viver essa virtude, Deus te dá sabedoria para não fazer apenas debaixo de ações, para você ter essa bondade na sua boca. Você nunca diga para o fraco que ele é fraco. Diga para o fraco que ele tem um Deus que é forte. Isso é sabedoria atrelada à bondade. Suas palavras podem matar. Suas palavras debaixo de sabedoria e bondade podem ressuscitar um morto. Podem trazer vida a quem já morreu em Deus. Seja sábio e opere debaixo de bondade, em nome de Jesus.